Bom, pessoal, agora que nós já aprendemos a mexer na máquina, aprendemos a botar linha, fizemos os nossos testes, ficamos fera na costura. Agora nós temos que fazer uma blusa bonita, né? Nós queremos fazer uma blusa bonita pra gente. Então, nós vamos aprender agora a tirar a medida. Aqui eu tenho um manequim. Então, quando você for tirar uma medida, a medida mais importante que você tem que tirar é a medida do costado. O costado é entre o seu ossinho e esse outro ossinho aqui das costas. Então, você vem aqui no manequim, vou virar um manequim para vocês. Vocês vão medir aqui o costado. Esse costado meu aqui tá dando 38 centímetros. Então, eu vou lá no meu caderno de medida e marco. Costado, 38 centímetros. Depois eu venho aqui e vou medir o busto. Circulo a fita na altura do seio e meço o busto. Esse busto aqui está dando 78 centímetros. Eu vou lá no meu caderno de medidas e marco busto, 78 centímetros. Depois eu venho aqui e meço a circunferência do meu pescoço. E eu tô vendo aqui que o meu pescoço tem 35 centímetros. Vou lá no meu caderno e anoto. Pescoço, 35 centímetros, ou circunferência do pescoço. Vocês anotem de uma maneira que vocês consigam se lembrar qual é aquela medida depois, tá bom? Aí eu venho aqui, meço a minha cintura. A minha cintura aqui deu 58 centímetros. Você vai lá no seu caderno e anota. Cintura, 58 centímetros. Depois, você vem aqui, coloca a fita na altura do ombro, passando pelo seio e marca aqui até embaixo do seio. O final dessa medida é embaixo do seio. Essa medida aqui se chama altura de busto. Então, você vai lá e vai anotar altura de busto. No meu caso aqui, essa altura de busto deu 27 centímetros. Depois eu venho de novo com a fita, boto aqui no ombro, passo por aqui e venho até essa parte mais fina da cintura, que é a altura de blusa. A altura de blusa sempre vai ser na altura da cintura. Eu venho aqui, vejo a altura da minha blusa, deu 36 centímetros. Vou lá no meu caderno e anoto. Altura de blusa, 36 centímetros. E depois você vem aqui na cava, que eu gosto de tirar essa medida aqui para fazer a cava e ela não ficar apertada, não ficar pegando, né? Eu venho aqui, coloco a fita aqui na altura do ombro e desço até onde termina aqui a largura do braço da cliente. No caso, se eu terminar aqui, vai ficar muito justo. Eu costumo deixar uns 2 dedinhos a mais. Então, aqui com esses 2 dedinhos, a altura da minha cava deu 16 centímetros. Então, essa vai ser a altura da minha cava. Eu gosto de medir porque dá certinho. E, por último, não menos importante, que vocês têm que tirar essa medida. Por quê? Porque senão, quando você fizer a roupa pode ficar apertada aqui. Então, mesmo sendo uma blusa, você tem que tirar a medida do quadril da cliente. Você vem aqui na altura do bumbum, mede, esse quadril aqui deu 80 centímetros. Aí eu vou lá e marco assim, quadril, 80 centímetros. Tá bom, gente? Aí você marca também, como é a altura de quadril, você tem que marcar o quadril, você vai marcar a altura de quadril também. Você pega aqui da parte mais fina da cintura e vai até onde começa a volta do bumbum. Isso vai ser a altura do quadril. A altura do quadril dessa cliente está dando 18 centímetros. No caso, como se fosse uma cliente, né? A manequim. Então, você vai lá e anota. Altura de quadril, 18 centímetros. E, por fim, você vai ver com a cliente o que ela quer. Se ela quer um decote redondo, se ela quer um decote V. Nesse caso, eu vou ensinar a fazer um decote redondo, não muito decotado. Você vem aqui e pergunta para a cliente aonde ela quer a altura do decote. Eu vou fazer um decote não muito profundo. Vou deixar a fita um pouco inclinadinha assim, que eu prefiro, e dá certo. Vou marcar aqui 12 centímetros. Então, eu vou colocar assim, altura de decote, 12 centímetros.
Então, essas foram as medidas que eu tirei. E agora, eu vou passar essas medidas para o papel para fazer um molde. Nesse caso, é um molde de uma blusa sem manga. O cliente quer uma blusinha fechadinha, mas uma blusa sem manga. Correto? A gente vai aprender a passar essas medidas para o papel e ver como fica esse molde. Nós vamos começar a transferir aquelas medidas para o papel. E o que a gente vai precisar para fazer essas medidas? Nós vamos precisar de um jogo de réguas igual a esse. Igual, parecido, mas tem que ser réguas para corte e costura. A curva francesa, esse jogo que eu comprei, ele veio a curva francesa, veio essa régua e veio esse esquadro. Então, a curva francesa é para fazer cavas, decotes, a régua para poder marcar quadril, marcar distâncias longas, tem a régua. E o esquadro também serve para medir retas. Então, nós vamos precisar, primeiramente, de um jogo de réguas, para poder transferir. E segundo, papel pardo, que é para a gente poder passar essas medidas para o papel. Então, bora lá, vamos começar a fazer. A régua que vocês vão utilizar vai ser essa aqui. Vocês vão pegar aqui a beirada do papel. Começar aqui, ó. Vocês vão regular a régua aqui certinha. Vou marcar 5 centímetros. Vão vir aqui, vou marcar mais 5. Depois mais 5. Fazendo pequenos pontinhos para a linha não ficar torta, porque isso é importante, porque senão o molde fica torto. Aí depois você vem com a régua aqui, ó, bota na direção dos pontinhos que você fez, ó, coloca aqui na direção, vai vendo onde está todos os pontinhos e vai marcando, ó. Então, ficou aqui uma borda. Não sei se vocês estão vendo, ó, uma borda de 5 centímetros. Depois vocês vão saber para o que serve essa borda. Esse caso, essa blusa que eu vou fazer o molde, é uma blusa fechada. Ela não tem abotoamento, não tem nada. É só uma blusa fechada com decotinho redondo de cava sem manga. Esse molde que eu vou fazer. Você vem aqui em cima também, ó, também deixa a borda, 5 centímetros. 5 centímetros. Viram? Você vem aqui de novo com a régua, ó, e marca onde você fez. Então, vai ter uma linha aqui, de 5 centímetros, um espaço do fim do papel para cá, e aqui também. Depois vocês vão ver por que é importante deixar essa borda. Então, aqui eu vou usar as medidas de uma cliente. As medidas já estão aqui anotadas. Eu vou usar essas medidas para transferir para o papel, tá bom? Eu vou olhando aqui e vou falando para vocês. Então, vamos começar. O costado dessa cliente é 40 centímetros. O costado é a única medida que vocês vão dividir por 2, porque nós vamos fazer aqui a 4ª parte do molde. Só que o costado, ela é a única medida que nós temos que dividir por 2. Então, eu vou pegar esse costado 40, que dividido por 2 dá o quê? 20. Então, o costado, por isso que a primeira coisa que a gente tem que medir é o costado, porque ele é a única medida que é divisível que vai ser dividido por 2. Então, vou colocar aqui 20, né? Vou marcar aqui com pontinho. Depois que a gente marca o costado, a gente marca aqui a largura do pescoço. No caso, essa cliente aqui, o pescoço dela deu 30. Então, eu vou pegar esses 30, aí sim, vem a divisão por 4. Vou pegar esses 30, vou dividir por 4, que vai dar 7,5. Aí eu venho aqui, ó, marco 7,5. Marquei 7,5 aqui. Então, daqui a aqui vai ser onde vai ficar o decote, 7,5. E daqui pra cá vai ser o ombro, né?
que vai ser a parte do ombro. Que aqui deu 13. Então, a gente vem aqui. O decote da blusa dessa cliente, ela pediu 16. Então, eu já venho aqui, ó. Boto aqui na altura onde eu marquei a linha. Coloco a régua e marco 16. Aqui é a altura que vai ficar o decote. Aí eu venho aqui onde finalizei a altura do decote e marco 7,5 de novo, que é a largura, ó, da parte de cima. E vou fazer uma linha ligando esse decote, ó. Vou riscar aqui é a altura do decote, 16. Aqui é a largura do pescoço, foi dividido por 4 e eu cheguei a essa conta. Aí eu venho aqui, ó, aqui eu marquei a altura do decote, puxo pra cá na mesma largura da parte de cima, faço pontinho e ligo os 2 pontos, ó. Então, aqui vai ser o meu decote. Não sei se vocês estão vendo. Aqui vai ser o meu decote, que depois eu vou transformar num decote redondo. Aqui é o ombro. Então, o que eu faço? Esse ombro ele não pode ser reto, porque se deixar ele reto, ele vai ficar sobrando. Quando veste a roupa, fica sobrando assim, fica em pé. E não pode. Para a roupa ficar perfeita no corpo, o ombro tem que ser um pouco descido. Então, voltando aqui pro ombro. O ombro aqui, nós temos que descer aqui no final do costado, que é a medida do costado. Nós temos que descer 3 centímetros. Geralmente 3 centímetros é o suficiente para descer esse ombro. Então, eu vou vir aqui, vou marcar aqui no 3 centímetros, vou dar um pontinho aqui, ó, 3 centímetros, que é o que eu vou ter que descer. Vou colocar a régua daqui aonde eu medi o final da largura do pescoço, vou encaixar aqui nesse pontinho, ó, e vou fazer uma linha. No caso, passou até um pouquinho, mas até aqui, ó. Então, esse ombro, ó, como vocês podem ver, ele tá descido. Isso aqui é a caída do ombro. Tem que ter essa caída, porque senão a roupa fica assim, como eu já falei antes. Aí a gente vem aqui, deixa eu achar minha borracha aqui. A gente vem aqui, ó, apaga essa parte de cima, que é a parte reta. Depois a gente vai precisar voltar aqui. Então, como eu já marquei a caída do ombro, o decote, agora eu vou jogar as outras medidas. Eu vou marcar aqui a altura do busto. A altura do busto, eu vou aqui no meio da largura aqui do ombro, dessa medida daqui, saindo fora do decote, que é começa o ombro, né? Eu venho aqui mais ou menos no meio, já com o ombro descido, já com a caída do ombro, e marco a altura do busto, que o dela dá 33. Então, eu venho aqui, boto ali na metade do ombro e marco aqui, ó, 33. Isso aqui é a altura do busto. Foi aquela medida que eu ensinei a tirar. E já que eu já tô aqui marcando a altura do busto, eu vou olhar a altura da blusa e já vou marcar também. A altura da blusa dela é 39. Eu venho aqui e marco 39. Então, como eu falei pra vocês, a altura da blusa é a altura da cintura e a altura do busto é abaixo do seio. Já marquei a altura de busto e a altura de blusa. Vou vir aqui na minha altura de blusa, vou colocar a régua centralizada aqui na linha aqui da barrinha que eu deixei, ó, colocar bem aqui, na sobra aqui dos 5 centímetros. E vou olhar ali quanto é a cintura da cliente. A cintura dela é 93. Eu vou pegar esse 93, vou dividir por 4, que vai dar 23,25. Eu não preciso procurar o 23 e o ponto 25 aqui.
eu posso arredondar para mais, posso botar 23,5. Então, eu vou vir aqui, 23,5 é aqui, eu vou riscar, fazer uma linha daqui até o 23,5. Então, a cintura tá marcada. Isso aqui é a quarta parte da cintura. Vou vir aqui, aí volto pra cima. Vou vir aqui no final desse ombro, aonde eu já fiz aquela caída do ombro. No final dele aqui, onde eu marquei, eu vou vir aqui e vou medir a altura da cava. A altura da cava dessa cliente é 22 centímetros. Então, eu vou vir aqui no final da caída do ombro, onde eu marquei, e vou marcar 22 centímetros. Aqui assim, ó. Nesse caso aqui, 22 centímetros vai ser a cava da blusa. Então, eu vim aqui, da altura do ombro até aqui, marquei 22, que é a altura de cava. Vou vir aqui, onde eu marquei a altura da cava, e vou colocar a medida do busto. Então, o busto dessa cliente é o quê? 100. Eu vou pegar 100, dividir por 4, que a gente sabe já quanto dá, mas eu vou dividir aqui. Dividido por 4, que dá 25. E vou jogar 25, que é a quarta parte. Então, você vai fazer a altura da cava. Na altura da cava, você vai jogar a medida do busto, a quarta parte do busto, que dá 25. Viu? Aqui eu já joguei. Então, aqui eu começo com a medida do pescoço. A medida do pescoço. Primeiro eu começo com o costado, né, gente? Costado deu 20. Medi o pescoço, a quarta parte deu 7,5. Vim aqui medir o decote, que era 16. Puxei mais 7,5 aqui, que é a largura aqui de cima do pescoço. E fiz uma linha emendando as duas partes. Aqui é o decote. O ombro que sobrou, eu desci 3 centímetros. Fiz uma linha reta, que é a caída do ombro. Vim. Marquei. Daqui do meio da linha do ombro, eu marquei a altura do busto. Depois, a altura do busto, que é aqui, né? Mais embaixo. Depois, eu marquei a altura de blusa. Na altura de blusa, eu fiz a divisão da cintura, a quarta parte da metragem da cintura. Volto pra cima aqui. Da altura do ombro, do final da caída do ombro, eu marquei 22 centímetros, que é a altura da cava. E coloquei nessa altura a medida do busto, a quarta parte da medida do busto. Então, aqui, vocês já podem visualizar, ó, que já tá pegando formato, né? Já tá pegando uma forma aqui. Já pode ver que já tem alguma coisa saindo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Antes de voltar pra cá, né, e pro resto, aqui, onde eu marquei a medida da cintura, eu vou fazer a altura do quadril. Vou medir aqui onde eu marquei a circunferência da cintura e vou marcar o quadril. A altura de quadril dessa cliente é 19. Venho aqui e marco 19. Então, o que que eu faço aqui? Marquei aqui, né, da cintura até o fim 19. Vou ver quanto é o quadril dela. O quadril dela é 107, que se divide por 4, que é igual a 26,75. 26,75, não preciso colocar 26,75, posso arredondar para 27, né? Então, vou vir aqui, vou alinhar a régua aqui com a linha e vou marcar 27. Aqui é a altura do quadril dela. Só que eu tenho que ver se aqui até onde eu marquei a altura do quadril dá o comprimento que eu quero. No caso, o comprimento que ela pediu foi 55 centímetros. Só que eu só vou ver isso daqui a pouco. Agora, eu vou voltar pra cá e a gente vai fazer a cava. Então, aqui eu marquei a largura do busto no final da altura de cava, a cintura na altura de blusa, a quarta parte, e a altura de quadril, eu botei a largura do quadril. Medi da cintura até
a numeração da altura de quadril, peguei aqui e joguei a medida do quadril. Correto? Agora a gente vai voltar pra cá. Agora eu vou usar a minha curva francesa para fazer a cava. Então, para essa cava não ficar dando, eu vou pegar aqui, ó, no final do ombro, da caída do ombro, vou marcar 1 centímetro, vou fazer uma linha de 1 centímetro, para ela não ficar fora de posição. Vou colocar a curva francesa, no caso aqui, ó, vou botar ela assim, ó, retinha aqui, com 1 centímetro que eu desci, ó, aqui, ó, no final onde termina a cava. Então, a gente vai centralizar, ó, ó, e a gente vai fazer um risco, ó. Então, nós fizemos, não sei se vocês conseguem visualizar, ó, fizemos uma cava. Essa cava aqui, por isso que é importante descer esse 1 centímetro, para a cava poder ficar certinha, não ficar com aquele bico para cá. Então, essa cava aí é a cava das costas, ela é uma cava que vai mais para fora. Entendeu? Para você ver se tá na medida certa, você pega aqui, ó, e vê se a largura do meio da cava tá dando 20 centímetros. No caso aqui tá dando 20 centímetros, então tá certinha. Ela vai ficar na direção certinha das costas. Aqui é a cava das costas. Depois eu volto para ensinar a fazer a cava da frente. Aí aqui, agora nós vamos descer as outras partes. Aqui, a largura do busto, que eu fiz na altura da cava. Aqui, a cintura, que eu fiz na altura de blusa. E aqui, a altura do quadril, que eu fiz na altura do quadril. Eu fiz a largura do quadril quando eu medi da cintura os 19 centímetros, que era a altura do quadril. Então, vamos lá.